Normalmente o finalzinho é o melhor lugar pra colocar os comentários mesmo. Não dá pra colocar muito de início. Não, não. Ai, que inferno, meu oponente ficou sem internet bem quando eu tava ganhando. Seu oponente? Meu oponente, eu tô jogando aqui no celular rapidinho enquanto a gente não começa a gravar. E quem disse que não começou a gravar? Pô, tu tá conversando. Você realmente vai colocar na edição a gente discutindo. Ai, cara, não sei se eu coloco o negócio na frente ou atrás. E sim, eu falei isso da maneira mais erótica possível. Cara, eu não ia, mas depois que você fez isso. Ai, 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 ai. Bora, vamos começar. Olá você, meu caro ouvinte! Eu sou o seu host, Rafael Wayne, e todas as coisas boas chegam ao fim, mas nem sempre são esquecidas. Olá, olá, eu sou o seu co-host, Rafael França, e foi uma aventura fantástica. Ah, mas foi. Pois bem, hoje eu e o meu meu caro Rafa, né? Nós vamos fazer. E foi, eu te desconcentrei. Ai, ai. Enfim, hoje os Rafas, né? é, Viemos aqui para fazer o nosso balanço geral sobre não só a temporada 27, mas a era do Nono Doutor, né? A nossa era que foi muito breve, foi uma das mais breves da história da franquia, porém é uma que até hoje é relembrada com muito carinho, né? Muita gente morre de saudades com o Nono. Inclusive, eu acho que até comentei aqui no podcast uma vez, mas eu já vi no falecido Twitter, ou foi no Blue Sky? Acho que foi no Twitter. Uma Ruvian que fez uma festa de aniversário, não com temática de Doctor Who, temática em Nono Doutor. Olha só. Ai, 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 lembrança daquilo que não vivemos, né? Nossa, sim, sim. Eu tenho muitas lembranças daquilo que eu não vivi com o Nono Doutor. E o fandom inteiro, né, basicamente tem. Mas enfim, aqui, nosso balanço geral, no momento até agora, a gente não sabe direito a estrutura que vamos seguir, mas a nossa ideia é de comentarmos como um todo essa temporada que foi muito marcante, né, essa temporada de 2005, que trouxe de volta Doctor Who para a televisão. Então é isso. Se junte aqui à nossa tarde, que a aventura está prestes a começar. A Jornada Cósmica começa agora. Doctor Who, temporada 1, temporada 27, como bem quiser chamar. Pois então, essa temporada aqui, ela estabeleceu alguns padrões, né? Pelo menos que a gente acompanha na era do Russell T Davies, de ter histórias, aventuras meio soltas, sabe? Monstro da semana e tudo mais. A gente tem basicamente uma condensação do que a gente via na era clássica, no final da era clássica, né? Na era clássica, mais pra era do Sétimo Doutor, a gente via muitas histórias que eram duas partes, né? E aí aqui a gente vê uma padronização de histórias de 45 minutos, né? E vez ou outra, pela temporada, a gente vê histórias multipartes, duas partes, por aí. Não necessariamente sendo sobre o finale, né? Eu acho que nessa temporada agora do Eccleston, né, foram o quê? Foram três histórias multiparte? Sim, sim, acho que foi dos Slifin, da criança vazia e o finale. Se eu não me engano, acho que foram só esses três. E Sim. querendo ou não, ele moldou essas características, moldou como seria todas as próximas temporadas de Doctor Who. Sim, sim. E como nós discutimos bastante no podcast, né, também criou um novo lore, né, um lore muito pesadíssimo, justamente por conta da reinvenção que o Russell estava trazendo a Doctor Who para nivelar os Ruvens de velha guarda com os novatos que estavam entrando na Tardes agora, né? Deixar todo mundo no mesmo patamar, que foi a Guerra do Tempo, que ficou, já teve sua resolução assim, né, na final da era do Russell, mas o Moffat viu como oportunidade e trabalhou bastante ela durante a sua era inteira. Sim, e cara, apesar de revendo a temporada,
De vez em quando, o fato da Guerra do Tempo ser tipo, haha, olha como somos sombrios, Doctor Who também é sombrio. É, foi uma ótima maneira de botar tanto os velhos fãs quanto os novos fãs no mesmo patamar, sabe? É, conseguir voltar pro velho sem ignorar o novo. Sim, e também traz toda uma nova carga de mistério em relação ao Doutor, né? Principalmente pros fãs de velha guarda, porque, por exemplo, a gente na era clássica, a gente até vai comentar isso bem mais pra frente na história do podcast, mas pro pessoal que estava acompanhando a era clássica, a gente já sabia, a gente conheceu os melhores amigos dos tempos de academia do Doutor. A gente chegou a conhecer a Romana, que ela via o Doutor como uma figura de bastante história e tudo mais, e com uma figura, como posso dizer, senil até, né? Pra Sim. Romana. Pra Romana, o Doutor era uma Kakura, sabe? É um pesar ter que trabalhar com ele, né? É, é. A gente via cães robôs, a gente via também um robô que se camuflava em várias coisas diferentes. Sim. Teve um mestre indo e voltando pra lá e pra cá, roubando corpos. Que mais? A gente teve até mesmo o apelido de Academia do Doutor, né, aparecendo, Theta Sigma. Então, tipo, tinha muita coisa que a gente já conhecia sobre o Doutor e tudo mais. A gente sabia que ele constituiu família, que já foi exilado e tudo mais. Então, tipo, o fã da clássica pensava que já conhecia o Doutor de frente e verso na mão, sabe? E quando veio o panorama da Guerra do Tempo, todo mundo ficou tipo assim, caralho, como? Como que ele cometeu isso? E é legal porque, assim, é muito interessante ver isso depois da gente ter vivenciado a coisa que foi a criança temporal. Eu digo isso porque o jeito de você pegar um personagem sem mexer no cânone, né? Tipo, não, mexendo no cânone, eu digo, mas, tipo, sem você criar outra versão dele e continuar misterioso, ou é jogando ele pra frente, ou é fazendo com que tenha mais coisa pra trás, tá ligado? E Aham. aí, e aí eu cito a criança temporal porque é o inverso. A Guerra do Tempo é pegar o doutor e jogar pra frente. Sim, Aconteceram coisas nesse meio tempo e eu não vou revelar o que é agora, mas essas coisas afetaram esse personagem, é por isso que ele está diferente. A criança sim, temporal, ao contrário. A criança temporal existe coisa pra trás do que ele mesmo sabia. sim. E o caso da Guerra do Tempo é muito impactante porque você. Bora lá, os fãs da era clássica sabem que o Doutor cometeu um genocídio ou outro. Isso aí, Sim, todos eles estavam cara que se vê. Mas um que conseguiu aniquilar o povo dele e os Daleks junto, o mesmo. Eu tenho certeza que esse cara, tipo assim, como assim? O doutor, o mesmo doutor que antes hesitou em conectar dois fios que poderiam ter aniquilado os Daleks. Como que esse aqui acabou com os Daleks e com seu povo por tabela? Como? sim, e a gente começa essa temporada com ele bem amargurado até, sabe? E aí ele nunca deixa de ser aquele cara bobão, né? Mas a gente sente que ele tá retomando coisas, né, nos primeiros episódios, assim, que ele tá re, re- reaprendendo a ter o gosto pela vida. Sim, sim. Eu acho que a gente até comentou eu acho que eu cheguei a comentar isso no podcast, né? Que ele tá reaprendendo a ser o doutor, né? Reaprendendo a calçar esses sapatos. Sim, sim, porque durante muito tempo ele foi o cara da guerra, tá ligado? Sim, sim. E o nono doutor, ele é muito um doutor performático, sabe? Ele tá em um constante sofrimento e tudo mais, de tudo que ele perdeu ao longo de sua vida e pra guerra, do que ele teve que fazer pra poder dar um basta nas coisas e o fardo que ele carrega em relação a isso, né? De ter escolhido de quem vivia e quem ia morrer. E nisso ele carrega esse peso muito grande com ele, sabe? É, mas mesmo assim ele tenta seguir em frente, tenta viajar por aí, voltar pro jeito que era pro seu jeito antigo, né? Viajando sozinho.
Mas sempre que uma situação de crise acontece, ele tá lá pra se der a mão, pra dar uma ajuda. E é exatamente assim que ele conhece a Rose, em uma situação de crise, detendo um manequim de plástico, enquanto ele explodia o local de trabalho dela. Estendendo a mão e mandando correr. Sim, sim. Então, esse é o doutor, né? Tentando voltar ao que faz ele ser na raiz, sabe? E ele é muito performático porque atrás de cada sorriso que ele dá, a gente tem um homem na beira de um colapso por completo, sabe? Querendo chorar, mas não conseguir chorar porque não tem mais lágrimas pra sair. Sim, sim. Ele é o Doutor Machão, né? Então ele não pode demonstrar sentimentos. Inclusive, você falando de Dr. Machão, eu queria comentar uma como a masculinidade do doutor aqui ela é retratada de uma forma muito positiva, até mesmo pra era, né, de 2005. Sim. A Ele é o gente. machão quando ele precisa ser. Pois é, e no caso é mais uma questão de se portar como uma figura de autoridade, né, quando precisa ser. O que vai muito de encontro com ele ter sido um soldado durante a guerra, né? E conforme o doutor vai viajando com seus companheiros e eles vão se metendo também com a sua forma de operar e de salvar pessoas em situações de necessidade ou então de enfrentar suas batalhas, esses seus companheiros acabam se tornando seus soldados também. Ah, é que eu tô tentando me ater à temporada, só que é foda de Doctor Who que a gente sempre acaba pensando em poesias temáticas, Sim. sabe? E aí, isso remete muito ao que o Danny Pink vai falar do 12 sobre ele ser um general, tá ligado? Sim, sim. E É, como. E tem essa ideia do tipo. Como o doutor muitas vezes ele vai transformando os seus parceiros em soldados, tipo, realmente ajudantes que estão ali para auxiliar ele no que ele tá fazendo ali, tá ligado? Ele vai estender a mão para alguém, mas ele tem aquela pessoa com quem ele conta para ajudar ele. É o Robin do Batman, sabe? sim, sim. E por falar em Robin, o Robin ele foi criado para ser o Watson, né, do Sherlock do Batman. Sim. E falando em Watson, basicamente essa é a função que os Companions do Doutor cumprem, né? Alguém que faz as perguntas e tudo mais para ser o advogado da audiência no programa. E Doctor Who não seria o que é hoje se não fosse a reformulação que teve com os Companions, né? E a primeira Companion reformulada para o século XXI, né? Para como o Doctor Who iria abordar Companions daqui pra frente, foi justamente ela. Aqui teve o título no primeiro episódio desse revival, Rose Tyler. Sim, é um bagulho que eu queria falar, porque, tipo, a gente percebe essa temporada muito descentralizada do Doutor. Sim, Ela é uma temporada que, apesar dele ter o nome da série, ele é o Doctor Who, a gente tem muito da Rose aqui, sabe? É, tanto que tu falou, né, no episódio que o projeto do Russell sempre foi fazer o que ele acabou fazendo em Torchwood, dessa equipe, enfim. E aí a gente vê muito sempre voltando pro tempo da Rose, pra família da Rose. Então sim, tem sempre volta ali pra mãe, pro Mickey, depois volta pro pai também, né? Então a Rose ela é até pro final, onde ela se torna o lobo mau, né? É ela o lobo mau. a Lobamar. Ela é a loba má, sim. É, ela é a linha guia da temporada durante boa parte do tempo. Sim, sim. E é interessante porque é justamente isso. Doutor quem? Essa é a pergunta que a Rose faz representando a audiência nova que está chegando, né? A Rose ela foi feita para que a audiência nova se, se enxergasse diretamente nela e, e percebesse as maravilhas que é viajar com o doutor da mesma forma como ela enxerga, sabe? É por isso que a Rose Tyler é uma personagem muito facilmente relacionável,
sabe? Justamente por conta Sim, disso. sim. Ela tem suas falhas e essa é a mágica dela, sabe? Ela é uma pessoa de verdade. Você sente que é uma pessoa de verdade. Sim, realmente, o que você falou, tipo, é muito fácil se identificar com ela, principalmente nos primeiros episódios, sabe? Que, pô, o doutor tá lá vendo o mundo explodir, e aí você pode. Cara, você tem duas reações nesse episódio. Ou você tá que nem o doutor, tipo, caralho, o mundo vai explodir. Ou você tá tipo, pô, mano, você me trouxe pra ver o planeta onde eu moro queimar? Inclusive, esse aí era outro ponto que eu queria retratar nessa temporada. Porque essa temporada, basicamente, o grande protagonista é a Rose, enquanto ela vai se investigando e aventurando, né? Sobre quem é o doutor, né? Doutor quem. Mas, como tudo gira em torno da Rose, por consequência, muita coisa. Melhor dizendo, a temporada inteira gira em torno da Terra. Não tem um único episódio onde não tem a Terra ali. Não tem. Sim, até quando o máximo que a gente tem é o satélite, que é o satélite que gira em órbita da Terra. Exatamente. E é muito interessante quando você para pra pensar que existem muitas maravilhas na Terra, em um sentido que quando você vai de um canto pro outro, parece que você está em outro planeta, sabe? E aqui em Doctor Who, isso é tratado de uma forma exponencial, de uma forma muito exagerada, sabe? Sim, sim. E tem E também temáticas de acontecimentos que são inevitáveis, sabe? Como, por exemplo, o nosso planeta queimando, né? ou como tem vários, né, no universo de Doctor Who tem vários alienígenas por aí, o primeiro contato. O primeiro contato dos humanos com a Terra, que é o que acontece Sim, com os Spin, sabe? sim, sim. Que mais que temos? Nossa, agora Mas eu me sinto um pouco envergonhado porque a gente passou 10 episódios comentando sobre a Rose e tudo mais, mas a gente nunca comentou direito sobre quem é a atriz atrás do papel, né? Quem é Billie Piper? quem é Billie Piper, Quem Rafael é Lima? ela? Comente, comente. A Billie Piper, a gente tinha um histórico, né, de companions que eram feitos por majoritariamente atrizes desconhecidas, né, já que a maioria delas eram mulheres. Mas a Billie Piper, ela já estava com uma carreira em ascensão antes de entrar em Doctor Who. Ela já era uma cantora com uma carreira se alavancando. Por quê? Por que que a gente nunca teve um episódio dela cantando, então? Russell T Erros Davies nos roubou cometidos? disso. E até mesmo com o Chute Gato, que canta bem pra caralho, a gente não teve episódio musical de verdade. A gente teve ele fazendo o pancadão, pelo menos. Oh, porra, mas isso não conta. Ok. Que mais? Deixa eu pegar aqui a porra da Wikipedia. Achei que você tinha uma colinha, não, você vai meter na Wikipédia. Eu nunca tenho uma colinha. O Pois, professor não tá vendo, pode colar. mas ele tá ouvindo. Shhh. Pois é, ela era cantora pop, né, desde adolescente. Mas ela ganhou muito mais notoriedade quando ela virou Rose Tyler, né? Isso é um evento canônico pra pessoas que atuam em Doctor Who, principalmente Companions, né? Você fica com muito mais notoriedade depois que você entra em Doctor Who, depois que você atua lá, né? Pelo menos com o Sim. protagonismo ali. Pô, Karen Gillan, né? Do É, nada. Mano, eu acho muito bizarro às vezes ver uns atores assim que eu. Caraca, eles sabem Doctor Who. sim, sim. E a gente tem uns casos assim, né? Teve o Andrew Garfield, né? Que esteve em Doctor Who. Sim. Teve Pô, o Tom Ellis, né? Nosso Lucifer. ah, é verdade. Tem o. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas o número um, o Luther do Umbrella Academy. Aham. E aí, ela nasceu em Swindon, Wiltshire, na Inglaterra. Ela começou a atuar em Doctor Who quando tinha o quê? 22 anos. Ela estava muito jovem para fazer uma jovem de 19 anos. Tem que ter pelo menos 30.
Ah, é pra você ver, o Russell T Davies foi visionário na época. Realmente, realmente. O quê? Uma jovem fazendo uma jovem? Que ousadia. Exatamente. E, é claro, né? Não seria a temporada 27 sem ele. Sem o nosso doutor, né? Vivido pelo Christopher Eccleston. Que. Pô, tadinho desse homem fazendo esse papel, né? Porra, tadinho. A gente não podia fazer um balanço geral da temporada 27 sem comentar um pouco do que o Christopher passou ali nos perrengues. Ele era bom demais pra nós. Muito, muito. É, Christopher Eccleston, né? Ele é de Little Houghton, Lancashire. Na época que ele fez, ele tava com 40 anos por aí. Já foi indicado ao BAFTA 2 vezes. E, obviamente, né, ele é mais conhecido pelo seu trabalho como doutor. E, curiosamente, ele já esteve presente no universo cinematográfico da Marvel. Sério? O que que ele fez? Cara, ele fez o antagonista de Thor: O Mundo Sombrio, o Malekith. Ah, é o Thor que ninguém gosta. Exatamente! Nossa, é verdade. Pior que eu sabia que ele tava. Só que esse filme, eu assisti filme no cinema. Esse filme é tão qualquer coisa que eu esqueci. Eu também vi esse filme no cinema. Eu esqueci que ele tava lá. Pois é, pois é. É, e o Eccleston, né? Ele. Ele foi chamado pelo Russell, se eu não estou enganado, para fazer as audições, fez a audição. Ele cumpriu muito bem, né, o papel dessa visão mais durona, traumatizada, PTSD, do doutor e tudo mais. Só que, durante a produção da temporada, o Christopher sentiu que algo de errado não estava certo. E aí ele presenciou. Presenciou vários maus tratos a trabalhadores, digamos assim, de menor poder ali na produção, né? Desde atores figurantes, até mesmo pessoas de menor poder ali na produção, né? Sim. No, no de trás das câmeras. E o Christopher Eccleston, ele não é de levar desaforo pra casa, digamos assim, né? Comprou briga, comprou briga, não estava satisfeito. Fora que também, né, teve o lance do John Barrowman assediando a galera, né? Fora a própria parte pessoal do Christopher, né? Que Sim, sim, ele tinha anorexia. parece que sim. E aí, tipo, ele não estava. Bom, pra não dar informações, desinformações aqui, ele não estava bem com o seu corpo, né? Pra Não. deixar num termo mais geral. E aí a gente tem. Pô, a gente tem literalmente uma cena onde ele teve que gravar sem camisa, tá ligado? O que é bem, no mínimo, desrespeitoso com o ator, sabe? Sim, Com a sim. atuação dele. E é uma coisa que eu vivo comentando sobre o Russell T Davies nessa época, que assim, a gente já teve ele se pronunciando, tipo assim, eu não sabia sobre a questão do John Barrowman, não sei o que. Cara, ele, além de ser o escritor-chefe naquela época, ele era um dos produtores. Então, tipo, das duas, uma. Ou ele era um produtor muito incompetente, ou era muito conivente com a situação do John Barrowman. E outra, cai na incompetência também, tipo. Sim! Cai na incompetência também o fato de, tipo, beleza, ninguém. O cara fazia escondido e ninguém contava pra você. E aí, tipo, tá ligado? Que ambiente você está criando para ninguém ter confiança de falar pra você que tem alguma coisa errada? Aham. Tá ligado? Você tem que ter o controle dessa situação, tá ligado? Se você tá chefiando isso, você tem que criar um ambiente onde as pessoas possam falar pra você, cara, tá acontecendo isso, tá ligado? Sim, sim. E ainda mais que era o grande retorno de um programa que era um ícone britânico, né? É, sabe, depois de tanto tempo, depois de quase 20 anos fora do ar. E aí é que tá. E por isso que eu digo, Rafa.
se a temporada, narrativamente, não fosse tão boa e não fosse uma série que realmente já era muito popular antes mesmo de estrear, né, esse revival, cara, eu não duvido que teria sido cancelada na primeira temporada, tá Com ligado? certeza. Com certeza. Doctor Who basicamente só conseguiu voltar, né? Porque, enfim, já tinha um histórico assim de uma grande resiliência, né? Muito forte, por conta da força do fandom e tudo mais. É, e, enfim, né? Esse retorno era um evento, né? Era um grande evento. Tipo, caralho, Doctor Who realmente perdurou, realmente existe, sabe? Ainda existe. Depois de tudo que passou, tá voltando, sabe? Era um evento. A gente teve também, durante. Antes da temporada estrear, a gente teve especulações do Eccleston que ia cair fora. Tem até uma reportagem que eu acho maravilhosa, que eles estavam comentando sobre esses rumores do Eccleston sair, que havia uns rumores, né? E o Eccleston ele não comentava, não confirmava, nem desconfirmava nada. E aí, no jornal, eles falavam que tinham uns nomes já especulados para serem os sucessores, né? O 10º Doutor. Um desses nomes era o David Tennant. Já era esperado, já Já era. era, já era. Já tava, já tinha ganho, tá ligado? Sabe Já. quando. Sabe quando todo mundo sabe quem vai ser promovido, só que ainda não pronunciaram? Aham. É exatamente assim. E o Tennant. Cara, eu lembro de ver uma notícia, assim, vários anos atrás, que era uma entrevista com o Christopher Eccleston, e ele falou, tipo, pô, o inferno vai congelar antes de eu voltar para Doctor Who, tá ligado? Pois é. E aí, o Tennant ele tava em casa nova na época e o Russell ele já tava procurando por um novo doutor, né? Ele já sabia que o Eccleston ia cair fora. E aí, o... Basicamente o Tennant nem precisou fazer audição, né? O Russell ele se encantou com a atuação do Tennant, ou não só com a atuação, e chamou ele para ser o novo doutor. Foi isso. Basicamente. E aí já apareceu mesmo no final da temporada. Sim, sim. E a gente até eu acho que a gente comentou, né, que a gente sentiu que a temporada ela foi reescrita na certa final pra poder para ter um encerramento de arco do Nono Doutor, né? Cara, A gente teve a então, sensação. o que a gente falou no final, e aí o que você falou bateu muito com o que eu tava pensando, né? Eu não tinha chegado a essa conclusão, mas assim, é muito estranho como termina, porque parece que quando você sabe que era pra ter pelo menos mais temporada do Nono Doutor, é muito estranho bater tão perfeitamente com a regeneração, tá ligado? E aí, depois que você falou isso, eu fiquei repensando assim os episódios e parece que foi isso mesmo do tipo, parece que a temporada era pra terminar de outro jeito, talvez nem com a volta dos Daleks, talvez fosse até outra coisa, só que aí com a saída do ator, eles decidiram colocar isso, que era a ideia pra regeneração dele já na primeira temporada, tá ligado? Talvez eles jogassem o Lobo Mal mais pra frente, por mais uma temporada, tá ligado? Talvez fosse a trama de toda a era do nono, que acabou sendo, né? Porque foi uma temporada só. Enfim. E aí eles tiveram que reduzir muito. E aí o Sim. finalzinho parece meio reduzido. Você sente um. Tanto que isso é um bagulho que eu falei antes, que é. Eu sim. Apesar de eu gostar do Doutor, tipo, do encaminhamento da temporada, eu sinto que faltou alguma coisa na evolução do Doutor, sabe? Talvez um pouco mais de processo, talvez um pouco mais de tempo, talvez alguma mudança mais significativa, tá ligado? Uhum. Sim, sim. Tanto é, e eu já comentei isso no podcast, né? E eu vou falar isso mais pra frente, quando a gente for botar o 10º Doutor e tal. E também, com certeza, no balanço geral da Era do 10º. Que é o seguinte: o 10º Doutor, quando ele começa, a vibe dele é muito Nono Doutor, só que interpretado pelo David Tennant. Sim. É Tanto que muito isso. ele. Acho que no primeiro episódio dele ele até faz a piadinha de falar o Fantastic, né? Sim, sim. O que chega até a ser meio estranho, né? Porque o primeiro episódio do 10º, ele
ele aparenta, né, que firmou sua própria personalidade no final do episódio e tudo mais. Até que ele encerra, né, o episódio, eu sou o homem que não dá segundas chances. Só que na temporada que ele faz, né, a segunda temporada, temporada 28, ele tá muito num doutor, só que interpretado pelo David Tennant. Muito. Sim, então, essa parte, tipo, é porque no primeiro episódio dele, né, o especial de Natal, a gente tem muito pouco dele, realmente, porque ele passa o especial todo dormindo. O que me dá a entender é que o especial de Natal ele foi reescrito do zero. Muito De última provavelmente. hora, sabe? Muito provavelmente, realmente. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas deve ter sido mesmo. É, E aí, quando a gente vê a personalidade dele, volta a ser aquela personalidade do o doutor que viveu a guerra, Sim. sabe? E realmente, tipo, Doctor Who, ele tem essa vantagem criada em 66 de ele continua sendo o mesmo personagem, mesmo mudando de ator. Então, ele tem essa vantagem mesmo, tipo, esse poder de, tipo, como eu disse, parece que faltou um pouco de evolução no Nono Doutor pra encerrar realmente, mas eles têm essa possibilidade de, tipo, beleza, não vamos fechar nesse Doutor, vamos fechar essa evolução no próximo Doutor. Sim, sim. A gente não se aprofundou tanto na questão de Companions, mas uma coisa que me chama muita atenção de forma positiva é como o mundo da Rose Tyler é relevante e chega a ser relevante para nós também, né? E como que isso vai sendo transportado para a narrativa. Por exemplo, a gente tem a inserção de muito inteligente até mesmo de conteúdo, de exposição para a narrativa andar através de telejornais, através de televisão. Quando o doutor ele fica preso ele fica na casa da Rose, enquanto tá tendo a invasão alienígena, a gente vai tendo detalhes do plot, né, que vão ser mais pro plot, sendo entregues pra gente pela televisão. E, cara, isso é uma coisa, assim, que eu sinto muita falta dessa época, e é uma coisa que o Russell, ele tenta refazer com as outras companions do 10º, mas eu acho que ele nunca consegue fazer tão bem quanto ele fez com a Rose, sabe? Ele É, conseguiu, ele integrou, né, a família da Rose junto, né? Porque isso é sim, cara, você sente que o Mickey e a mãe da Rose são companions tanto quanto a Rose, tá ligado? Não é algo que você sente com por exemplo, sei lá, pô, a família da Marta só tá lá, tá ligado? Normalmente. Tem importância narrativa, mas é isso. A família da Dona também, tipo, são bem carismáticos, tá ligado? Mas não chega a ter aquela importância que o Mickey tem, aquela importância que a mãe da Dona tem, tipo, narrativamente, eu digo. Pois é, e a Jack, ela serve. Tanto ela quanto o Mickey servem mais como formas de tentar ancorar a Rose com a Terra, né? E Sim. servir de um contraponto ao que é tudo maravilhoso com o Doutor. E, claro, o Clive, ele faz um comentário é, que antes era uma piada em Doctor Who, e ele faz isso como um elemento de narrativa para pro arco no Doutor, que é para onde ele vai, sempre tem gente morrendo. Sempre. Viajar com o Doutor não é só maravilha. Na verdade, você tá em uma roleta russa quando entra na Tardes. Cara, é o. E querendo ou não, é algo que a gente vê em toda. Tipo, é algo que quem já assistiu o antigo já tá escrito na pele, tá ligado? Já você sabe disso, você sabe que pessoas vão morrer e é o que torna tão significativo o episódio onde ninguém morre. Sim! Sim! E também, na clássica, era até mais. Como pode dizer? Na New Who, você tem meio que uma. Se o nome do personagem aparece na abertura do episódio, você já tem, tipo assim, a gente tem uma cartada de imunidade, sabe? Vai ficar tudo bem com esse personagem. Mas na clássica, a gente só via os créditos nos finais. E por que eu tô enfatizando tanto isso? Porque a gente já foi muito enganado na clássica. Principalmente no começo da série, quando a gente teve a Catrina, o nome dela é Catarina? Catarina, eu acho, né? Pois é, a Catarina que foi introduzida em um arco, aí logo no começo do arco seguinte, ela morre. Do nada. Morre sugada Tem pra uns, fora de uma estação espacial. pô, tem uns companion que é meio.
Meio meme, né? O que acontece com eles. Tem uma Companion que ela aparece e morre no mesmo arco, não é? A Sarah. A Sarah A Kingdom. Sarah? É, a Sarah Kingdom. É. Então, cara, tem. É o Alan da época. Alan, Adam. Adam. Ou era Alan? Adam. Porra, eu nunca. Eu acho que a Eu gente nunca concordou que era lembro, cara. Alan. Hã? Eu acho que a gente concordou que era Alan. A gente concordou que era Alan, então vai ser Alan. Vai ser Alan. E outra coisa também que a gente comentou em Boomtown é que essa temporada também, ela não só retratou, demonstrou muito bem, né, que o doutor, ele, assim que encerra em um ponto, ele já parte pra próxima, mas a gente teve as consequências atingindo ele também, né? Sim, cara, e isso novamente me parece muito que seria levado pra outra temporada, Sim, sabe? A gente tem aquele episódio que é o episódio de construção de personagem, que, que é o episódio que volta, né? A senhora Slifin. E é um episódio que, tipo assim, a aventura em si, ela é muito pouco tempo, tá ligado? Eles conseguem resolver o problema, mas todo o resto é personagem conversando, é diálogo direto na sua cara, é texto exposto na sua cara pra desenvolver personagem, colocar consequências do doutor ter feito o que ele fez, que vai ressoar novamente no final da temporada, né? Porque são mais consequências. Consequências da Rose não estar em casa durante mais de 1 ano e meio, sabe? E tudo. E como o mundo é afetado enquanto eles estão em aventuras. sim, sim. E isso acaba indo de encontro com um momento marcante do doutor devolvendo a Rose pro tempo dela contra a vontade dela, né? Porque no fim das contas ele fez uma promessa que ele iria devolver a uma mãe a criança dela. É foda, porque quando tudo que a gente fala, eu lembro que o Russell pensou, e se eu fizer tudo o que eu fiz nessa primeira temporada, na outra primeira temporada? Pois é, pois é. Nós temos também uma reformulação de elementos que eram muito bem estabelecidos antes na série, né? A Tardes, por exemplo. Na era clássica, a gente já tinha os comentários dela ser viva, dela ser ciente e tudo mais, mas não ia muito além disso. Aqui, já nessa primeira temporada do Russell, ele já aborda muito melhor a questão da Tardes ser também um ser vivo, ser telepática, e ele também comunica muito isso com o design, né, da TARDIS, que é uma coisa bem surrada, sabe? Bem grunge e tecno-orgânica, né? As colunas emulando esqueletos, por exemplo. O console bem sujo também. Sim, sim. E mais pra frente da temporada a gente literalmente tem o Doutor mencionando, né? Que bem ali debaixo do painel do console tem um coração da TARDIS. Isso que é o fonte de energia. E aí, a partir desse momento, a TARDIS ela ganha muito mais uma característica não apenas de tecnologia que a gente não entende, mas de magia também, né? Uma questão. Porque tudo a gente. Beleza, a gente. Ah, é maior por dentro, viaja no tempo, ok. Mas tem uma questão de literalmente poder, sabe? Até chegar no ponto onde rejuvenesce a Slifin até virar um ovo. Que, como eu falei, Sim, poderia ser só máquina do tempo, né? Rejuvenesceu porque é uma máquina do tempo, voltou no tempo biologicamente. Mas não, depois a gente vê a Rose se tornando uma deusa que devolve a vida pros outros e mata, tá ligado? Então, que joga palavras pelo espaço-tempo. Então, o negócio se torna muito mais místico, talvez. e aqui também a gente já tem uma linha mais forte do. Não existe doutor sem a Tardes. Os dois eles viajam juntos há tanto tempo, são tão intrinsecamente conectados que eles têm uma relação simbiótica, sabe? Um depende do outro. Tanto que quando o doutor vê que ele está prestes a morrer, o que ele faz é mandar a Rose junto com a Tardes e ele fala, ó, só que não pode chegar na mão de ninguém, deixa no canto e deixa morrer também. E
a TARDIS vai morrer com o doutor. Pois é, pois é. É, e também a gente tem a reintrodução da chave de fenda sônica, né? Que ela ficou em desuso desde a era do Quinto Doutor. Uhum. No filme não aparece, não, no filme do oitavo, né? Parece, mas ela Então, é usada o quê? Em uma cena só? Parece. sim, sim. Mas apesar disso, ela tinha voltado, apesar de agora já não ser mais canônico, né? Ela tinha voltado em Shauka e é um elemento que nunca quiseram abandonar, tá ligado? Os fãs nunca abandonaram a ideia da chave de fenda sônica. É, e ela sempre esteve presente também nos Tempos Sinistros, por exemplo, né? Sim. Mas, mas ela não estava tão intrinsecamente conectada com o Doctor Who quanto ela está hoje, por exemplo, né? Tanto é que a gente passou décadas sem ela. E ela foi defasada na era do Quinto Doutor porque John Lithgow Turner achava que ela fazia coisas demais e estava sendo uma bengala para os roteiristas, né? Para sempre deixarem o Doutor escapar de uma situação muito facilmente. O De que, certa forma, não estava errado. olha, no contexto da era clássica ele estava errado, né? A questão é que isso ficou verídico na New Who. Mas enfim, Cara, tem pontos da New Who que o doutor puxa chave de fenda pra qualquer coisa, tá sim, ligado? sim. Tem até um vídeo maravilhoso que é todos os usos da chave de fenda sônica. E eles pegam desde a primeira aparição com o segundo doutor até, sei lá, a era da 13ª doutora, por aí. Literalmente, Ela examinando o grama, eu adoro a cena dela examinando o grama, porque foda-se. literalmente metade do vídeo é o 11º apontando pra tudo quanto que é canto. Cara, o 11º tem um. Tem um episódio que sai uma energia da chave de fenda, tá ligado? É, tava patético nesse nível, sabe? Usando ela como uma arma, sabe? Ai, cara. Tem aquele. Tu já viu aquela arte? Eu adoro aquela arte. Que é o Darth Vader na frente do 11º e o 11º apontando a chave de fenda, impedindo que o sabre do Vader ligue. É maravilhoso. Maravilhoso. Mas enfim, fugindo da gente, ela retorna pra série e ela é muito bem implementada, sabe? Ela literalmente é utilizada só como uma ferramenta. Eu acho que o momento mais OP dela foi ela transportando a Blonde, sabe? Mas que ali foi por um momento cômico, então foda-se. É, É, mas a gente teve também uma associação muito forte na divulgação de marketing da chave de fenda sônica. E aí que ela ficou intrínseca a Doctor Who, sabe? Basicamente, praticamente todos os doutores que a gente foi tendo na New Who, todos eles tinham um design próprio da chave de fenda sônica, né? é porque uma coisa que se agravou, né, nesses tempos foi o capitalismo tardio, cara. Sim. Então, você não pode só fazer uma série. Você tem que fazer uma série que vem da roupa, que vem da brinquedinho, que vem da. Cara, tudo que der pra fazer com plástico tem que ter. Pois é, e o caso da chave de fenda sônica eu acho um caso especial, porque, por exemplo, sim, todo Whovian vai querer ter uma TARDIS, todo Whovian gostaria de ter uma peça de figurino que remeta aos seus personagens favoritos, mas todo Whovian acaba se vendo no Doutor. Sim. Seja algum traço, seja alguma canção específica e tudo mais. Não é à toa que a gente tem rinha de doutores favoritos, né? Enfim. E a gente tem personagens que são muito bem feitos, têm toda a razão, mas são muito odiados porque eles confrontam o doutor e os Whovians eles acabam se sentindo confrontados. Entende? Então, o ponto Sim. que eu tô querendo O que chegar o que eu acho besteira, porque pra mim os melhores companions são os que confrontam o doutor. sim, sim. E o ponto que eu tô querendo chegar é: qual item de Doctor Who está mais associado ao doutor? O quê? A chave de fenda. Exatamente. Ou a Justamente o dispositivo que assim que você segura em mãos você sabe que conseguiria resolver problemas, sabe? Sim. E é o que é mais. Tipo assim, É por é isso que o a chave de mais fenda sônica. fácil de você personificar o doutor, sabe? Sim, é por isso que a chave de fenda sônica vende tanto. Porque as pessoas querem e gostam de se sentir como o doutor.
Sim, cara, é tipo, quando é anunciado um doutor novo, é basicamente tipo, ok, como é que vai a TARDIS vai mudar, como é que vai ser a TARDIS, como é que vai ser a roupa do doutor e como é que vai ser a chave de fenda. Exatamente. Só não mudou do nono pro décimo, né? Porque, enfim, orçamento da época. Tecnicamente não mudou do 11º pro 12º, porque só foi mais pra frente, né, que ele teve a dele. Cara, aí você meteu um tecnicamente bem ferrado, porque mudou porque teve os óculos. O Moffat justificou que era uma forma de deixar o doutor mais Sim. acessível. Que era você pegar um óculos e pronto, você vai fazer um cosplay dele. Só que tem também uma coisa que eu tô achando que ele percebeu também que a chave de fenda do Matt ele não combinava com o Capaldi, né? Não combinava com o estilo de atuação do Capaldi também, nem um pouco. E nem com a personalidade do Hum. doutor. E você consegue notar isso quando a chave de fenda sônica do 11º foi entregue pro Matt, ele foi orientado para que ele abrisse ela fazendo, sabe, estendendo ela pelo polegar, como o Tennant fazia. Só que aí o Matt, quando ele foi brincar com ela pela primeira vez, ele quebrou. Ele quebrou porque ele falou, cara, eu não quero ficar fazendo, deslizando. Não, eu quero chacoalhar ela. E quando ele fez isso pela primeira vez, ela quebrou. Aí eles tiveram que refazer ela. Mais resistente. Exato, pensada A justamente para a prova de chacoalhada do matches. match. E aí virou uma registrada do doutor dele, sabe? Tanto é que quando você vê um cosplayer de 11º doutor, ele, se ele tiver com uma chave de fenda sônica, pronto, ele vai ficar chacoalhando ela. Toda vez que ativar ela. Isso é certeiro. Sim, sim. E o 12º, Não, mas então, E o por isso que décimo eu digo segundo que ele nunca tecnicamente não fazia mudou, isso porque quando usava ela. Nunca fazia. Então, por isso que eu uso tecnicamente, porque, tipo, quando mudou de doutor, não mudou a chave. Depois que mudou, mas durante um tempo ainda era a mesma. Pois é, e do nono pro décimo só não mudou porque, tipo, o nono mal ficou, sabe? Só uma temporada. Tanto Mas que essa chave de fenda, pelo menos eu associo muito mais com o 10º do que com o nono. eu fazia isso até o David Tennant retornar como 14º. Justo. E como eu fiquei um aficionado de chave de fenda sônica, então eu acabei percebendo que existem muitos modelos. Dessa daí teve muitas revisões de design, mas então tecnicamente o nono tem sua chave de fenda sônica própria, o décimo também tem a sua própria, mas isso aí é uma outra seara. Voltando. Voltando. Puta que pariu, agora eu tô reparando. É o segundo balanço geral que a gente dedica um tempo imenso à chave de fenda sônica. É inevitável, cara. Enfim, esse é um outro ponto marcante na New Who, né? Que a chave de fenda sônica também começou a ser retratada também como uma extensão da TARDIS, né? Tanto é que a gente tem o Doutor comandando a TARDIS usando a chave de fenda sônica. Sim, o que é interessante, né? Porque quando ele manda a Rose embora, ele faz com a chave de fenda, que, tipo, anos depois seria. Se essa cena fosse escrita anos depois, seria um estalar de dedos. Sim, sim. Então, aqui essa temporada ela afirmou muito bem essa relação simbiótica que o Doutor tem com a TARDIS e essa conexão que ele tem com a TARDIS pra onde que ele vai, sabe? Seja, sei lá, na chave, seja na própria chave de fenda É a tarde de sônica. bolso dele. Exato, exato. E, e isso ficou muito intrínseco com Doctor Who, né? Todo mundo que é fã da série quer ter sua própria chave de fenda sônica pra poder se sentir feito doutor. E é muito personalizável, você pode fazer a sua própria em casa, sabe? Sim, sim. Inclusive existiam naquela época onde se usava infravermelho em coisas, existia chaves de fenda que eram controles universais, assim, aí você adaptava para ficar mexendo na sua TV, né? Ah, isso aí foi E bem aí- depois. Isso aí foi meados de Não, 2010. sim. Eu digo, tipo, era o mais próximo de uma chave de fenda que você conseguiria ter, tá ligado? Aham. Mas, enfim. A gente teve também introdução de alguns conceitos interessantes, por exemplo, a gente teve o papel psíquico sendo introduzido.
E que, Sim, e que ele ficou, ele também, hoje, ele também é quase tão sinônimo a Doctor Who quanto a Short Sônica é, sabe? Em relação a itens que você espera que o sim. doutor carregue. Todos os doutores Cara, que ele é vieram tão depois do sinônimo que eu nono. já fui parar, eu já fui pesquisar e acabei parando numa página do Reddit que a pergunta era: o papel psíquico foi perdido? Porque tem uma época que ele não usa o papel psíquico por muito tempo. E aí eu fiquei nessa dúvida: será que eu esqueci de algum episódio onde ele perde? E aí eu acabei encontrando pessoas fazendo a mesma pergunta e a resposta era tipo: não, ele só não tá usando mesmo, mas quando ele quiser ele usa. Pois é, mas literalmente todos os doutores que vieram depois do nono usaram papel psíquico em algum momento. Todos. Em alguns momentos é tipo muito, sabe? É tipo a todo momento. E isso meio que é uma solução e ao mesmo tempo uma meta-piada com o que acontecia na era clássica, porque na clássica o doutor ele sempre ou metia alguma lorota, sabe, pra se passar, ou então só falava, ah, eu sou doutor não sei das quantas, e sempre acabava preso. Sempre. Inclusive, o papel psíquico, de certa forma, eu vejo muito como uma. Não ideia abandonada, porque o papel psíquico do doutor continuou indo, né? Mas uma ideia abandonada no sentido do. O Jack tinha um papel É psíquico verdade. que ele usava pra ter informação das outras pessoas, né? Era um papel psíquico que, se você parar pra pensar, ele é diferente, porque o doutor nunca usou, tipo, realmente pra ler informações de outras pessoas. Ele usava pra ele fingir que ele era alguém e ter acesso a lugares. Então, tem esse papel psíquico do Jack, que tem uma funcionalidade que a gente nunca viu antes, mas isso nunca mais volta em toda a série. É verdade, é verdade. Ah, a gente não poderia falar sobre o revival de Doctor Who, né, essa temporada, sem falar da música. Sem falar da música magistral do Murray Gold. Tanto é que quando se pensa em música de Doctor Who, você já pensa em primeira mão no Murray Gold. E é cada trilha que ele faz. Nossa, esse homem não faz trilha ruim. Eu até hoje nunca escutei uma trilha ruim dele, na série. E que não escute, só faça trilhas boas. Eu acho muito interessante a forma como, por exemplo, ele formulou um tema que acabou virando um tema universal pro Doutor, né? Que tem esse vocal meio fantasmagórico e sempre emanando essa questão de mistério, mas também com a dor que o personagem carrega. Eu gosto disso, porque a trilha sonora ela tem o trabalho de ser o resumo daquela história ou daquele personagem, e essa faz com maestria. Sim, sim. Tanto é que o Murray Gold foi o compositor que ficou mais tempo na série, né? Ele ficou o quê? Originalmente ficou 12 anos trabalhando, sob Uhum. dois showrunners diferentes. Aí saiu junto com o Moffat e depois retornou com o retorno do Russell. É o favoritinho da academia. Sim, sim. Favoritinho da academia demais. E ele também começou uma moda de cada companion ter seu próprio tema também, né? A Rose tem o dela, por exemplo. A Martha, que vem depois, vai ter o dela. A Donna tem. Cada encarnação do Doutor tem um tema que se encaixa com o personagem. Pelo menos um tema, né? Na verdade, são Uhum. múltiplos. E várias trilhas que são muito icônicas, né? O tema do Doutor, por exemplo. A gente tem o tema This is Gallifrey, né? Que vai aparecer mais pra frente. Tem o All the Strange, Strange Creatures e tantos outros. Tantos outros. Mas bom, Rafa, eu acho que tá no momento da gente comentar sobre personagens que a gente ainda não chegou no ponto deles. Tipo, que a gente ainda não falou sobre eles aqui nesse balanço geral. Os mais importantes, né, eu acho que seria justamente o Jack, os dois Jacks, né? A Jack e o Jack, e o Mickey. Sim, Quer sim. começar por qual? Cara, Mas eu acho que
dá pra comentar sobre os três numa tacada só. Uhum. E aí a gente teria que envolver a Rose, né, no meio. É o Que núcleo da Rose, né? é, basicamente, todos eles estão ali pra. O Mickey e a Jack, eles estão ali pra serem a âncora da Rose, né, com a Terra. E tipo assim, minha filha, saia daí, sabe? Você vai acabar morrendo se continuar com esse homem, não sei o quê. E o Jack, ele serve justamente pra Rose fazer um pouco do papel que o Doutor fez com ela. Sim, sim. E é legal a gente voltar no fato de que tudo gira em torno da Terra, né? Porque ele poderia muito bem ser um alienzão, mas não, ele é um. Ele é um humano e por muito tempo ele vai ser tipo o companion, o último companion que não é da época que tá saindo a série. É verdade. É verdade. E uma coisa que eu acho muito interessante é o quão o Jack ele foi feito pra quebrar tabus, né, na época. Tanto é que na primeira aparição dele, a gente tem muito a questão da sexualidade dele, né, sendo discutida entre o Doutor e a Rose. E a Rose é meio que perplexa, tipo assim, como assim pode existir bissexuais? Como assim? Como é que funciona esse conceito? Como Sabe? assim ele gosta de pessoas? Sim, sim. Independente do gênero, espécie ou idade. Sim, sim. O que, como a gente comentou mais cedo, né, acaba advogando pela audiência porque a bissexualidade não era muito retratada naquela época. Sim, cara. Pô, essa é a temporada que o. E aí, eu não sei se você deixou isso no corte final, porque eu falei enquanto. Antes de você dar o início. E esqueci de falar no final, porque eu não lembrava que no episódio final, o beijo que o Jack dá na Rose e no Doutor era tão romântico, sabe? Eu acho que eu Uhum. comentei isso contigo, de que na minha cabeça, na minha memória, era um beijo de despedida muito rápido e até meio unilateral. Não unilateral de tipo, eles não queriam que o Jack beijasse eles, mas tipo, o Jack beijou meio que do nada, assim, sabe? Sim, sim. E aí depois, quando eu fui rever, assim, eu fiquei tipo, não, mano, é mó beijão, né? Tipo, ele Sim. fala umas palavras e aí ele dá um beijo nos dois. E tipo, pô, era 2005, tá ligado? Não era comum você colocar um trisal na sua história e ainda colocar, tipo, não, esses três eles têm uma relação e todos gostam de todos, tá ligado? E é isso, tá ligado? Antes, quando eu assisti essa temporada muito tempo atrás, eu pensava, tipo assim, amizade, sabe? Aquela figurinha, amizade, as pessoas beijando ali. Mas Sim, sim. não, é um trisal escancarado. Cara, sim. Então, na minha memória, tipo assim, porque eu lembro que também, depois quando o Jack volta, o Doutor e o Jack, eles ficam se bicando muito. E Uhum. quando o Jack volta, eles voltam a se bicar muito, principalmente com o décimo, é muito. Então, na minha memória, não tinha essa reciprocidade do Doutor para o Jack. E o Jack também não era algo tão romântico. Na minha memória era só tipo, ó, o Jack sendo safado aí. E nossa, o Mickey, nosso Mickey, coitado. O Mickey, ele vai crescer, né? Assim como a própria Jack, na próxima temporada. E aqui Sim, eles são muito suporte da Rose. sim, sim. É, mas mesmo assim são suportes muito tridimensionais, sabe? Sim. Muito tridimensionais. A gente teve o Mickey que, tipo, não deu devido valor pra Rose logo no primeiro episódio, né? No momento que a namorada dele quase morre, ele sugere a ela, vamos ali pro bar só porque ele queria assistir futebol. Ele tem seus defeitos também, pô. Pois é, o que mostra que, tipo, até mesmo esses personagens que serviam pra ser a âncora da Rose com a Terra, até mesmo eles são pessoas, sabe? E é muito legal como essa temporada de Escreve Casais, porque a gente acabou de falar que, pô, eles eram um trisal e bem saudável até, sabe? Eles não tinham
Eles tinham brincadeirinhas entre eles, mas nada que fosse uma briga. Mas ao mesmo tempo ele coloca problemas reais em relacionamentos, tá ligado? Sim. Então, toda a questão da Rose com o Mickey é realmente uma questão, sabe? Não é. Eles nunca terminam oficialmente, e isso é algo que machuca o Mickey realmente, sabe? Ele tenta seguir em frente, mas ele não consegue. O que é uma E falta de depois. maturidade que você esperaria de pessoas da idade deles também. Sim, só que não apenas isso, a gente também tem a relação dos pais da Rose, tá ligado? Não é Sim! um. Tipo assim, não é apenas que não é um casal perfeito, porque a gente tem essa história, tipo, pô, aquela história do. É que eu sou filho de pais separados, então eu nunca tive isso, mas eu escuto muito isso em séries do tipo, pô, eu achava que meus pais eram perfeitos, mas aí eu cresci e puta que pariu, né? É, mas, tipo, é literalmente tipo, pô, você tá com uma mina de, sei lá, 19, 20 anos no seu carro, vindo pro casamento, tá ligado? Sei lá, de um primo meu, qualquer coisa assim, tá ligado? E aí, e aquele lance que você teve com a outra mina, e aí a Rose fala, caraca, meu pai tava traindo minha mãe, né? Pois é, pois é. E E não fica. E tem todas as suas complexidades envolvidas. sim, sim. E no fim, acabou que a Jack, ela acabou suprimindo na memória dela, né, sobre a filha do futuro dela estar lá e ela acabou se relembrando do evento como se fosse mais uma loira que supostamente o marido dela pulava um muro ali segurando a mão Sim. enquanto tava com o corpo dele ali na rua. Tem coisa em Doctor Who que a gente aceita. Não, mas tipo, eu diria que até que faz sentido, sabe? Ela acabar Não, suprimindo a faz memória dessa sentido, eu forma. concordo que faz. Mas é um bagulho que eu já falei aqui sobre, tipo, histórias multidoctor, sabe? Tipo, tá lá o Guerra, o 10º e o 11º, e aí, tipo, pô, o 10º e o 11º não lembram, tipo, o 11º não lembra disso que ele já viveu duas vezes. Enfim, é impressionante também a forma como essa temporada é estruturada. E eu já tava com essa sensação antes, quando eu revi essa temporada no começo desse ano. Mas foi revisando ela aqui no podcast que eu bati o martelo. Não existe episódio ruim nessa temporada, não existe. Eu acho que não teve um único episódio que pontuou em menos de 7. Qual é o episódio fraco dessa temporada pra você? Porra, esse é meio complicado. O que eu achei mais fraco até agora nessa temporada foram dois. O do Charles Dickens, o Quiet Dead, e Terceira Guerra Mundial. Concordo, eu acho que eu ficaria com Charles Dickens como o mais fraco, que ainda é um episódio muito bom. É que o Terceira Guerra Mundial, a gente. Pô, é que o Russell comete esses pequenos vacilos do tipo. Da primeira. Histórias com duas partes, a primeira parte ser muito melhor do que a segunda. E Sim. tem. Nessa temporada tem duas vezes, tá ligado? E tipo, não é que a segunda parte é ruim. Só que a primeira é tão melhor. Sim! Sim! Ah, outra parada também que a gente não comentou. Hum. Muito importante até. Os Daleks. Os Daleks. Depois vai ficar aquela coisa tipo, os Daleks de novo. Mas, Sim. mas Somehow aqui the Daleks have returned. é, e aqui é muito bem utilizado. E aí cai de novo no que a gente falou do. Pô, eu acho que essa temporada era pra ser duas. Porque Sim. se a gente tivesse visto o episódio do Dalek e tivesse remoído por uma temporada, caralho, aquele era o último Dalek, e depois voltado, seria muito mais grandioso. Apesar de que, tipo assim, é os Daleks, né? Tipo, pra quem já conhecia a série antiga, os Daleks vão voltar, né? Tipo, pô, esse cara tá falando da Guerra do Tempo o tempo todo. Em algum momento os Daleks vão voltar. Mas o problema é justamente, tipo, volta bem cedo e aí depois volta muito, né? Sim. O interessante é que é o seguinte: nós não teríamos Doctor Who hoje se não fossem pelos Daleks. Isso a gente já comentou aqui algumas vezes no podcast. É, a primeira aparição dos Daleks na série, as pessoas estavam tão apavoradas que se escondiam atrás do sofá. E
quando o Dalek retorna aqui, ele volta mais aterrorizante do que nunca, sabe? É dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, todas mortas por um único Dalek. E esse episódio todo pra fazer escada. Sim! Mas o que eu acho muito interessante é que serve também como uma certa metalinguagem e reconhecimento que Doctor Who não estaria aqui sem os Daleks, e ele serve como não só uma reintrodução do vilão, mas também de uma forma de aprofundar ainda mais nas camadas mais obscuras do Doutor e como que ele está entrelaçado com os Daleks. Tanto é que nesse episódio é dita a famosa frase: "Você daria um bom Dalek." Sim, sim. E é legal porque essa é a apresentação e a desconstrução do vilão, tá ligado? É... E E assim é como, e assim algo que a como gente é uma falou desconstrução do Doutor, como a gente estava vendo até então na temporada. que é algo interessante porque eu acho que a gente até falou isso quando a gente comentou sobre o episódio, que é tipo, você sabe, você entende o que é um Dalek, não apenas pelo que ele está sendo mostrado, mas por tudo o que ele não é. Porque a gente Sim, vê esse Dalek mudando e aí a gente entende que não era pra ele ser assim, sabe? exatamente. Você entende a natureza do Dalek por tudo que ele não é. Isso acaba vindo também à tona no finale, né, com os Daleks e a gente colocando o Doutor na prova de fogo. Tipo, repetir o que ele fez na Guerra do Tempo ou então agir diferente. Sim, sim. Pois então, a gente vê no finale justamente é, essa relação intrínseca que o Doutor tem com os Daleks ao seu máximo, aonde o Doutor ele acaba sendo colocado em uma prova de fogo, aonde ele tem que escolher se ele faz um genocídio ou se ele, entre aspas, se acovarda e faz diferente. E aí a gente tem a grande frase: vou ser covarde em todas as opções. Sim, e isso também se comunica com uma outra temática da temporada que é sobre segundas chances, redenção, que 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 se comunica com o, o especial de Natal, né? tem isso também, mas principalmente com segundas chances isso permitir, sabe, superar o passado e se abrir para uma nova realidade que a gente viu sendo explorado. Primeiramente, estava sendo construído isso, pavimentado durante a temporada inteira, mas veio com muito mais força em Boomtown, né? Com toda a questão da Blonde, né? Que ela foi criada para ser uma assassina. Esse era o meio de vida que ela conhecia, sabe? Para onde ela ia, tinha a morte acompanhando. Depois que ela resolveu seus BO, ela partia para outro, sabe? Tacava o foda-se, não assumia as responsabilidades. E a gente via as atitudes dela chegando, sabe? As consequências chegando sobre as atitudes dela. Sentenciada à morte em Raxacolico-Faraplatórios, Doutor, Mickey, Rose, Jack, colocando ela dentro da TARDIS, a TARDIS virando a cela dela e atuando feito os carrascos dela, entregando ela para sua execução, até que ela acaba tendo a sua oportunidade de se redimir. Sim, Quando, sim. quando regride, né? Pra ter uma vida completamente nova. E se parar pra pensar, essa questão da segunda chance, não é apenas uma segunda chance. Cara, é metalinguagem, né? Porque, tipo, é uma Aham. segunda chance pra Doctor Who com uma nova série. Puta Mas que pariu, eu não tinha pensado nisso. é uma segunda chance, tá ligado? Mas também é uma segunda chance do Nono Doutor, sabe? De voltar a ser quem ele era. Quem ele era o doutor, sabe? Deixar de ser aquela pessoa que ele era da guerra e voltar a ser o doutor, voltar. E aí, novamente, cai muito no que a gente tem falando de. Provavelmente essa sempre foi a história planejada para regeneração, porque talvez era para realmente ser. Tipo, o próximo doutor ser um doutor mais. Tipo, que recebe essa segunda chance, E tem aquela parada sabe? também que foi até mais abordada depois. Mas o doutor não é uma pessoa. Não, Uhum. é uma promessa. É um código.
Tanto que a gente até tem quando uma cena onde o 12º tá putaço, e aí ele fala, o doutor não tá aqui, você tá presa comigo. Sim, sim. O, o doutor não é. É uma promessa, é um código, é um estilo de vida que ele adere para que não. Que ele sabe, né? Que existe bastante sofrimento para todo canto que vai, mas uma forma de tentar amenizar as coisas ruins, sabe? De pelo menos alguma vez surgir um momento bom. É um estilo de vida. Hakuna Matata é lindo viver. Exatamente. E é justamente por isso que acaba se comunicando bastante sobre com o que a gente tem introduzido, reintroduzido na verdade, no final da temporada, a regeneração. O doutor não é uma pessoa, é um código, é uma ideia, é uma conduta. Qualquer um pode ser o doutor. E qualquer um pode regenerar no David Tennant. É um risco que todos estamos correndo nesse exato momento. Ai, ai, seria tão triste se me regenerasse no Vitinante agora. Ai, ai. Pô, eu teria tipo 27 filhos pra cuidar. Não, aí você tá confundindo com o Elon Musk. Ai. É isso? A gente fechou os comentários da temporada 27? Acho que a gente tem que só encerrar o que a gente achou do Doutor, porque essa é a era do Doutor. E eu sugeria fazer um rank de Companions. Puta vida! Beleza. Cara, De baixo pra cima. O que você quer fazer pessoal ou você quer combinar comigo um do balanço geral? cara, é meio foda fazer um combinado do balanço geral, porque, tipo, teve muita gente que comentou essa parada conosco e tá só nós dois. Tá certo, tá certo. Realmente. É, mas sobre o Doutor, eu acho que foi uma grande reinvenção do personagem pra trazer pra um novo paradigma, não só pra trazer uma nova perspectiva pra quem já era veterano, mas também trazer uma nova galera e adequar ele ou pelo menos deixar mais próximo ao que a gente estava tendo na época, né? Porque, enfim, isso aqui é muito anos 2000 coded, sabe? Tem muita coisa, Sim. tem coisas que envelheceram, né? Que envelheceram feito leite, como por exemplo a Cassandra em certos aspectos. E aí, o que eu acho muito interessante é que ao longo da temporada a gente vai vendo essa reformulação do doutor se reencaixando com o doutor que nós conhecíamos da era clássica, né? Ele retornando ao seu jeito antigo, né? Se reaquecendo com esse estilo antigo, sabe? O nono doutor, ele nunca esteve, eu acho que no meu top 5 favoritos de doutor. Nunca esteve. Talvez até esteja hoje, não sei. Mas toda vez que eu assisto ele novamente, o meu apreço por ele só aumenta cada vez mais. E é muito impressionante o que em uma temporada o Chris Eccleston conseguiu fazer com o personagem. É muito impressionante. O nono doutor, cara, é foda, porque assim, ele sempre esteve abaixo na minha lista, sabe? Apesar de eu gostar dele, tipo, pô, eu assisti a primeira temporada, quando eu assisti a segunda eu já gostei mais do 10º do que do nono. Então, e aí, tipo, quando eu assisti a segunda vez, na verdade, quando eu assisti a primeira vez, eu lembro de não gostar tanto dele assim, tá ligado? Eu lembro de que eu realmente não tinha muito apreço por ele. Quando eu assisti a segunda, talvez, não sei porque se era porque eu tava mais velho ou se é porque eu já tinha assistido de novo, tá ligado? Eu já tinha assistido a clássica, aí eu gostei mais dele, talvez eu tenha entendido melhor ele. E aqui, novamente, eu gostei dele, mas ele continua, assim, meio abaixo na minha lista, não por algumas coisas pessoais e algumas coisas narrativas. As coisas pessoais pô, é estilo, tá ligado? Tipo, eu não sou, tipo, ele é o doutor machão, tá ligado? Tipo, mesmo que não seja muito que ele faça isso, eu não sou o tipo de pessoa que acaba gostando do personagem mais machão.
Ou o humor dele. Eu acho o humor dele engraçado, mas eu acho outros doutores mais engraçado, tá ligado? Então, tipo, tem essa parte pessoal. Só que aí entra na parte que eu tô batendo aqui a tecla o tempo todo, que é... Eu não acho que ele conclui o ciclo dele de forma que ele deveria concluir. E aí, tipo, da segunda, e dessa vez, essa vez foi a terceira vez que eu vi, né, essa temporada, me dá muito essa impressão de que realmente precisava de mais uma temporada. Apesar dele fazer muito bem, ele ser um personagem muito bem escrito e o ator ser muito bom no papel, eu acho que precisava de mais alguma coisa pra fechar, tá ligado? Tanto é que Parece que anos não foi depois, tão. tanto é que muitos anos Hum? depois, a Big Finish conseguiu o Christopher Eccleston pra viver o nono de volta, né? Já tá com o quê? Com 4 temporadas no Big Finish já. E aí, tipo, sempre me dá essa impressão de que ele não foi tão bem fechado justamente por conta de, tipo assim, da situação, tá ligado? Da situação horrível que estava naquele estúdio. Uhum. Então, assim, eu sempre tenho essa pequena vírgula com ele. Mas assim, deixar claro que, tipo, apesar dele estar abaixo da minha lista, é porque eu gosto muito, praticamente a maioria dos doutores eu gosto muito, tá ligado? Não é que eu não goste dele, eu gosto dele, só que não tanto quanto eu gosto dos outros. E aí, apesar dele ser muito bem escrito e tá muito bem colocado na temporada, sempre tem essa vírgula do tipo, cara, eu acho que faltava mais alguma coisa na história, tá ligado? Pra fechar ele perfeitamente. Sim, sim. O, o décimo, ele só esteve na frente do nono pra mim momentaneamente, que foi no período onde eu não tinha assistido o nono, basicamente, né? Eu fui assistir o nono depois que eu já tava assistindo o 11º, por aí. Com das empresas da cultura. Aí eu comecei a acompanhar o nono. E aí, com o tempo que eu fui assistindo o nono, eu fui reparando que o 10º tava ficando meio que insuportável na minha memória, sabe? Caraca. É sério. E. Nossa, depois que eu assisti a Era Clássica, o 10º ele despencou. Despencou no meu preço. Despencou muito. Tem muito doutor da clássica que eu prefiro ao 10º. Muito doutor mesmo. E o nono foi só subindo, só subindo, só subindo, só subindo. Agora, o nono, ele não é muito o jeitão que eu preferiria, é uma abordagem do autor, porém, pro contexto da época, casa muito bem, Sim, sim. faz muito sentido e foi muito bem executado. Tanto em questão de escrita, direção e principalmente a atuação do Eccleston, né? Não teria Nono Doutor como a gente teve sem o Eccleston ali. Tanto é que a gente teve casos de outros Nono Doutores e eles eram muito diferentes um do outro, né? Eu acho que o mais próximo que a gente teve do Eccleston foi o Nono Doutor do Richard D. Grant lá em Schalke. E mesmo assim ele é muito diferente. Aliás, nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas o lance de eu gostar mais do 10º me causou uma coisa positiva com a regeneração, sabe? E Ah, aí, quando eu fui ver a clássica, eu também gostei imediatamente mais do segundo do que do primeiro. E aí, isso, tipo, sei lá, já gostei muito da ideia da regeneração, tanto por reciclar muito a série, mas me deu um. Tipo assim, não que eu não estivesse gostando da série na primeira temporada, né? Porque, pô, essa primeira temporada é muito boa. Mas, sei lá, me deu um negócio tipo, beleza, vai ter uns que eu não vou gostar muito, mas vai ter outros que eu vou gostar muito, tá ligado? aham. Bom, ranqueando Companions, você quer fazer como? De baixo pra cima ou de cima pra baixo? Ah, de baixo pra cima sempre. Tá bom. Em último lugar, Rose Tyler. Caramba, em último lugar? Não, tô brincando. É o Alan. Ah. Depois. Depois a Ó, Rose. vamos ver quem a gente tá contando aqui. Vamos contar Alan, Rose, Mick, Jack e Jack? Ou mais alguém? Eu contaria a Linda. Linda, eu tava pensando nela também. Vamos contar com ela então. Ok. Bora lá, em último lugar é o Alan. Isso é unânime. Penúltimo, eu coloco a Linda. Não que eu não goste dela, mas tipo, foi tão pouco, sabe? Que não deu pra se destacar tanto. Foi só uma loira, sabe? Sim. Uma parte. Eu vou colocar esse personagem aqui, mas uma parte me discorda muito. Mas eu vou colocar o Mickey aqui. Pensa que é só durante a primeira temporada, né? É justamente por isso que eu tô colocando ele aqui. Sim, sim. O nosso vai ficar bem parecido, na real. Terceiro lugar, né? Rose. Rose em segundo, então?
Não, segundo é o Jack. E em primeiro é Jack. Ah, sim. Caramba, você colocou a Jack em primeiro? Sim! Que coisa incrível! Você quer falar sobre os dois Jacks? Você nem falou nada sobre os outros, os três primeiros colocados? Cara, bora lá. A Rose é uma personagem muito bem escrita. Ela é bem relacionável. Só que é adolescente demais pro meu gosto, sabe? Aí já é pro meu gosto Sim. pessoal. Entendeu? É, tem umas coisas, tem umas imaturidades que condizem muito com a idade dela e tudo mais. Mas que eu fico, porra, Rose, não faz isso não, caralho. Sabe? Sim. A forma como ela tirou o Mickey pra merda. É. Não, isso fica muito. Dá um retrogosto ruim, né? Muito. É, e isso não faz dela um personagem ruim, tá? Muito pelo contrário. É só uma questão de gosto mesmo. É, o Jack, eu tenho umas ressalvas com ele, né? Ainda mais com os dos assédios do ator, né? Que vieram à tona depois. Mas o Jack, ele. Não, deixa eu fazer um retcon. Vou deixar o Jack em terceiro e a Rose em segundo. Ok. O Jack, ele tem uma atitude muito afrontiva, né? Muito cheio de iniciativa e tudo mais. E é interessante que isso, vez ou outra, colide um pouco com o doutor, né? Tem um momento que o Jack ele meio que assume a autoridade, o doutor ele fica, ei, peraí, sou eu que dou as ordens aqui. É interessante isso. E a forma como o Jack ele afronta muitos tabus, né? Que já estavam presentes naquela época. E. Como pode dizer? Ele tem um esquema meio charlatão, sabe? Meu canastrão no começo, que eu gosto bastante. Meu trambiqueiro. Sim, sim. E a Jack, ela fica em primeiro lugar porque em nenhum momento ela cai pra trás em relação ao Doutor, sabe? Ela dá tapa nele, xinga ele da 15ª encarnação, não sei o que. E faz ele. E ela faz uns questionamentos. Ela faz uns questionamentos muito interessantes, que é o seguinte: tá bom, a minha filha vai viajar com você, mas você consegue garantir que ela vai voltar segura pra cá? E o doutor não responde ela. Porque ele não sabe se ela vai voltar pra casa. Perfeito, perfeito. Posso ir o meu? Com certeza. Em sexto lugar, vamos colocar o Alan, né? Porque, cara, ele é feito pra ser chato, sabe? A gente colocar ele em último é uma confirmação de que ele foi bem escrito. Exato. E a gente nem chama ele pelo nome correto dele, pra você ver quanto. Sim! E aí, tipo, é isso, tá ligado? Ele é o companion pra demonstrar que nem todo mundo pode ser companion. Exatamente. Em quinto, vou colocar a Linda por falta de aparições, né, tá ligado? Tipo, ela aparece só uma vez, assim. Eu gosto dela, só que é isso, tipo, todos os outros personagens são melhores envolvidos, diria, tá ligado? Foi de Porque ela não Catarina. tem exatamente um desenvolvimento, ela só tá ali e eu acho que ela cumpre a função dela ali, tá ligado? Mas, apesar de que parte da função dela é deixar a Rose com ciúmes, né? Eu já ia falar isso. É a função dela. E é isso, tá ligado? Depois ela não aparece mais. Aí agora vamos pros personagens, né? Ah, eu coloco a Jack em quarto. O quê? Coloco. Desculpa. Porque, assim, ela é muito bem escrita, mas nessa primeira temporada ela tá muito de lado. É difícil chamar ela de companion nessa primeira temporada, tá ligado? Porque ela tá muito de lado nas aventuras, ela aparece algumas vezes, tipo, ela tem a sua grande ascensão no final, apesar de que ela tá sempre, tipo, toda vez que ela aparece, ela é muito chamativa, né? Sim. Mas ela é muito suporte da Rose. Sim. E eu não. E aí, por isso que eu boto ela abaixo do Mickey. Porque o Mickey, vou colocar ele em terceiro, ele também tem isso de ser muito suporte e tudo mais, mas eu vejo um desenvolvimento nele, sabe? Sim. Nessa primeira temporada existe o personagem Mickey. Existe ele ali, tipo, ele é feito, ele existe pra dar suporte pra Rose. Sim, ele vai ter um desenvolvimento melhor na próxima temporada, mas já existe nuances do Mickey, tá ligado? Não que não exista nuances da Jack, existe, mas
Pra mim não são tantas. Aí em segundo, eu boto a Rose. Eu acho muito bem escrita, assim, tá ligado? Tipo, e eu concordo, ela. Cara, é que a Rose, ela é tão. Ela é aquela personagem que ela é tão feita pra ser a audiência que ela acaba tendo uma personalidade muito genérica. Sim! Ela é adolescente dos anos 2000 e essa é a personalidade dela. Ela é adolescente dos anos 2000, tá ligado? Tipo, claro que existem coisas. Ela é uma pessoa extrovertida, ela é uma pessoa que, tá ligado? Que tem, um relacionamento que ela diz que é livre e sem frescura, sabe? Com Ela consciência de tem. classe. Hã? Com Ela consciência tem de consciência de classe. classe, ela faz as perguntas certas. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, mas muitas vezes essas coisas também são colocadas como adolescente dos anos 2000, tá ligado? A jovem dos anos 2000. Porque, por exemplo, no episódio do Charles Dickens, ela faz comentários sobre. Ah, então você gosta de um cara e você acha que ele tem um bumbum bonito? Só que, tipo assim, beleza. Até hoje em dia, nem todo mundo, nem toda garota chegaria e falaria, pô, esse cara tem um bumbum bonito. Mas, quando você coloca alguém de 1800 e alguém de 2005, você coloca a pessoa de 2005 pra falar, nossa, esse cara tem um bumbum bonito, né? Porque é o jovem de 2005, sabe? Aham. Eu gosto dela, eu acho que ela é bem escrita, apesar disso, mas ela é muito feita para que todo mundo se identifique com ela, o que acaba não dando tanta personalidade pra ela. Aham. E aí eu coloco o Jack em primeiro, apesar de tudo do ator, tá ligado? Porque, justamente, apesar de que o Jack eu acho que ele não tem tanto uma evolução assim nessa temporada. O desenvolvimento de personagem. Eu acho que ele tem muito desenvolvimento de personagem no episódio duplo que ele aparece. Mas depois disso, ele é o que ele é. E aí eu acho que ele é bem carismático, tá ligado? Tipo, tudo que eu falei dos outros personagens, eu boto aqui como um ponto positivo dele. Ele é um personagem carismático, ele é um daqueles personagens que ele tá pronto já, sabe? Ele não, eu digo que ele não tem esse desenvolvimento, mas ele não parece que precisa ter. Tem personagem que é assim, que já tá pronto e ele tá ali na história. E aí toda a relação que ele envolve com a Rose e com o Doutor muito foda, tá ligado? Principalmente pra época. E é por isso que eu boto ele como o melhor companion. Não melhor, né? Melhor é uma palavra muito forte, mas o meu favorito do Nono Doutor. Aham. Antes da gente fechar o balanço geral dando nossa nota, né, pra temporada como um todo, eu fiz aqui, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram do Blue Box Cash para que os nossos acompanhantes, né, nossos tarts, dessem essas opiniões sobre a Era do Nono Doutor. E aí eu gostaria de Sim. compartilhar elas aqui. Nós temos aqui a primeira que recebemos, que inclusive foi uma convidada que o Boxcast apareceu duas vezes. Inclusive nessa temporada apareceu uma vez. Não, mentira, apareceu duas vezes, né? Nessa temporada. Que é a Erika Tamires. Olha E. só, e você dizendo que ela não ia conseguir participar do Balanço Geral. É verdade. Não, vou chamar a Erika. Ih, ela não vai conseguir. Conseguiu. ela conseguiu reticonar a própria ausência. Olha só. Sim. Ai, ai. Enfim, Erika Tamires. Uma das melhores temporadas da série. Mas aí tá se referindo somente a New Who, tá se referindo a 60 anos de história. Faltou É isso, especificidade. Rafael. Não questiona as pessoas. Uma das melhores temporadas da série, pô. Mas sim, eu assino embaixo, Erika, eu assino embaixo. Temos aqui também da Ana Carol Saldanha. Uma das melhores. O nono era durão e ao mesmo tempo sensível. É, Realmente, na verdade escreveu sensível. É... Cara, realmente esse é o bagulho do nono doutor, né? Ele ser aquele cara machão, mas que também é uma masculinidade saudável. é o que a gente comentou mais cedo, né? Que ele é um doutor de performances.
Sim. Nós temos aqui o Ghost.dev, um doutor intrigante. E realmente, ele é um doutor muito único, muito intrigante. E a gente comentou até mais cedo, né? Existe até mesmo fã que faz festa de aniversário tematizada no nono doutor. Não é Doctor Who em si, mas no nono doutor. Extremamente específico. Sim. G_Montanha 2. Fantástica. Bem tosqueira, padrão Doctor Who de qualidade. Eu não entendi, é fã ou hater? Doctor Who tem que ser tosco, tá? É isso, eu defendo isso. Vitor232. Muito boa. O nono merecia mais temporadas. E Com ganhou na Big certeza. Finish. Vinícius_Silva 1902. Obra-prima. Foi simples, direto. É isso aí, Vinícius. Você falou tudo. Nós temos aqui também, agora que eu recebi na DM, Diego Leal. Muito boa. É isso. Cara, as pessoas são sucintas, tá? Elas gostaram muito. Eu gostei que ele foi muito direto ao ponto. Gostei muito. Poderia ter se Eu gostei muito aproveitado. que ele te mandou uma DM, porque todos os outros foi no na resposta. Ele te mandou uma DM pra dizer muito boa. Assim, poderia ter aproveitado o artifício da DM e ter desenvolvido um texto, sabe? 30 linhas padrão Enem. Eu não iria me importar. Eu leria aqui na íntegra, sabe? Mas tudo bem, tudo bem. E nós temos aqui o meu amigo Pedro Amaro, que ele fez a resposta mais elaborada, né? Ele mandou dois áudios aqui com a opinião Ah, os dele. dois áudios são da mesma pessoa? São. Incrível, incrível, Pedro. O Pedro simplesmente fez um podcast dentro de outro podcast. E isso é metalinguagem. Aham. Lá vai. Minhas duas temporadas favoritas de Doctor Who são a 10ª e a primeira. A temporada do Eccleston não é boa só porque os episódios são muito bons, ou porque o tom é muito diferente, ou então por causa da vibe que a série tinha no sentido de para onde que aquilo estava indo também é muito bom, mas por causa do Eccleston, da Rose, do Jack, é uma coisa assim, é bem construída, sabe? É uma série, ela é quase solta do restante de Doctor Who, no sentido que ela é uma coisa meio única que aconteceu ali, e as outras meias que tentam replicar ali para frente com seus próprios twists no modelo dessa primeira. E o conjunto de tudo isso, eu acho que faz a primeira temporada do Eccleston ali top tier Doctor Who, junto, igual eu falei, com a 10ª do Capaldi. E só em complementando, a temporada do Chute Gato agora, ela tinha muito potencial para alcançar essas duas, a 10ª e a primeira. A temporada do Chute teve aquela trinca de episódios perfeita, né? Que de Boom, Dot and Bubble e o outro lá da 73 Yards, que é uma trinca perfeita. Aquilo ali é top tier Doctor Who, cada episódio ali. Só que eu sinto um pouco de dificuldade de entender o que a temporada está fazendo. Eu não sei se é uma coisa que no futuro vai mudar, mas igual a primeira temporada, a segunda, a terceira, eu tinha mais uma noção. A 14ª, sei lá, eu não consigo compreender o que ela é, o que ela representa. Talvez seja porque ainda esteja recente e eu não vi tantas vezes ainda. Mas é uma coisa que eu acho que tem muito potencial. E se continuar assim, talvez a próxima temporada do Chute seja uma dessas top tier Doctor Who também. Perfeito, não tenho nada a acrescentar. O cara. Rafa, cancela tudo, chama o Pedro pra fazer as coisas. Cancela o podcast, bota só os dois áudios e posta. Cara, mas ele falou um bagulho que me deixou questionando agora. Tipo, essa temporada do chute. Será que não tem. É que eu acho essa temporada do chute bem fechada, assim. Eu também acho que tem algumas coisas que. Beleza, o que essa temporada tá contando, tá ligado? No meio dela.
Mas eu me questionei, tipo, pô, será que se essa primeira temporada que a gente tanto elogia fosse realmente dividida em duas, como a gente acha que era o plano, será que a gente não ficaria a primeira temporada pensando, pô, mas tá faltando alguma coisa, né? E aí só na Cara, segunda. eu até comentei isso no episódio de Bad Wolf e Parting of the Waves. Eu tô achando que a resolução da primeira temporada, tipo assim, o grande tchan da primeira temporada seria o retorno dos Daleks, né? Uhum. E o lance do Lobo Mal iria ser a Senhorita Flood, sabe? Que a gente tá acompanhando agora, ia ficar pra temporada seguinte. Sim. Faz sentido, faz sentido. Porque, tipo, ao longo da temporada eles mencionam. Eles dão muito mais relevância à Guerra do Tempo do que ao mistério do Lobo Mal. Não sei se você parou pra pensar. Sim, é só uma coisa que é mencionada, assim, né? E depois que lá no final que ele vai falar, ah, nossa, lobo mau, a gente vê isso o tempo todo, né? É, tanto é que o retorno dos Daleks foi um retorno muito mais orgânico, né? E a Rose sacando que ela é a Lubamar ficou, tipo, muito. Muito solto. Faz sentido. Realmente, parece. A gente poderia dizer que a Guerra do Tempo é a mãe da Ruby e a Lobomar é realmente a mulher que aparece em todo episódio. E a Rose sacando que ela é Lubamar é muito. Peguei o esquema! Peguei o esquema! Eu aqui, burra pra caralho, peguei um esquema fácil desses. Bagulho fácil, eu aqui burro. Sim! Ai, ai. Mas, Rafa, Hum. agora é a hora que os nossos ouvintes mais queriam desde o momento que deram play. Qual é a nota que nós damos para a temporada 1 barra temporada 27? A Era do Eccleston. Continua no próximo episódio. Ah, vai se fuder! Ai, ai, cara, eu. É muito difícil dar uma nota 10 pra uma temporada, justamente porque com tantos episódios existem muito mais chances ao erro, tá Aham. ligado? E é por isso que eu não consigo dar 10 pra essa temporada. É porque não. Tipo, tem pontos fracos, né? E justamente como temporada, apesar de eu achar que ela é muito bem amarrada, existem essas questões que a gente tá falando do Lobo Mal, do, do Doutor, que eu bati na tecla o tempo todo, tá ligado? Então, eu vou dar um 8,5. Eu vou dar 9 porque apesar dessas coisas parecerem meio soltas, eu acho que da maneira que ele amarrou, ele ainda conseguiu ficar bem coerente, tá ligado? Tipo, é um bagulho que você se toca ao conversar sobre e ao saber que era pro doutor ter mais uma temporada, né? O nome do doutor, pelo menos mais uma temporada, né? Mas, assim, a primeira vez que eu vi, eu não senti isso, tá ligado? Eu não senti que. Nossa, eles rusharam, tá ligado? É bem amarradinho. E aí, e os pontos fracos, os episódios mais fracos que a gente falou, é tipo. Ah, o episódio do Charles Dickens, mas ainda é um bom episódio, sabe? Sim, sim. E detalhe, né? E outra, como diria a Raquel Brito, o. Cara, a primeira vez que você falou isso no Bubloxcast, eu nunca tinha ouvido isso. E literalmente eu só ouço isso de você. Eu nunca. Eu nunca vi a fonte original desse meme. Enfim, é, o lance é o seguinte: existem cacos que ficaram dessas reformulações de planos com a saída do Eccleston, mas eu vejo que esses cacos que ficaram no meio do caminho afetaram mais a questão do arco da Rose com a Lobamá do que o arco do Nono Doutor em si, né? Concordo. Então, o desenvolvimento dele eu gosto bastante da nova pegada que eles fizeram com o Doutor e ele progressivamente se aproximar do Doutor que a gente conhecia da era clássica e ao mesmo tempo explorar coisas que a gente, sabe, só imaginava, só sonhava com o Doutor fazendo, como por exemplo o
o primeiro beijo homoafetivo que a gente viu na série de TV, né? Com o Jack e o Doutor, por exemplo. Sim. Que mais? A própria. E isso foi uma coisa que a Ticinha comentou, né? É, personagens queer, né? Simplesmente existindo, sabe? De forma bastante casual até. As temáticas da temporada e a forma bastante criativa até que faz para reintroduzir vários elementos icônicos de Doctor Who, né? A TARDIS, os Daleks, que são elementos até mesmo que viraram palavras de dicionário, né? De tão icônicos que Sim. são, e de uma forma muito interessante que consegue colocar a nova galera que tá entrando quanto nós, né, os nerdola, os de velha guarda, os Nardou da vida, é, sabe, todo mundo junto na mesma tarde, viajando pra aí. É uma temporada muito bem feita, uma temporada muito bem amarradinha, apesar dos contratempos, mas eu não conseguiria dar 10 pra ela, nunca. E eu acho que é impossível ter uma temporada de Doctor Who com nota 10, é impossível. Sim, sim. Porém, inclusive aqui, lendas nasceram, né, nessa temporada. O Christopher Eccleston, a Billie Piper, o Russell T Davies banjando seu talento, né, como escritor. E também o vindouro showrunner, né, que iria assumir depois o Russell T Davies, o Moffat, que eu já falei algumas vezes. Toda vez que o Moffat tá pareado com o Russell T Davies, sai obra-prima, sai um clássico instantâneo. Sim. É incrível. Pois é. Então, pra essa temporada, vou dar um 9. Um 9, tô me sentindo generoso. Você percebeu, né? O quê? A gente Ah, deu 9/9. exatamente. Eu só percebi depois que eu dei 9. Pois é, eu considerei dar 8,5, mas seria uma injustiça pra essa temporada, sabe? Sim, sim. 8,5 é muito pouco pro que foi. Aham, aham. Inclusive, uma coisa que eu estou revendo, que eu já comentei várias vezes com você, que é a questão do. Que depois que a Ticinha falou isso, eu quero muito continuar, né, no que a gente tá fazendo aqui das reviews e rever, pra mim ter uma confirmação de uma coisa que eu não sei se é só minha memória é muito ruim, porque a minha memória é muito ruim, de que eu lembrava de Doctor Who por muito tempo. Claro, às vezes tinha o Jack, não sei o que, mas muito tempo era só tipo menções de que gays existem, sabe? Então não era o personagem que é gay, é tipo o personagem que em uma fala dele menciona que o irmão dele tem um marido. E aí isso sempre me pareceu. E aí, tipo, agora comentando mais com as pessoas, eu percebo que, tipo, para pessoas queer, isso era realmente muito legal, porque não tinha nada na época, né? E isso sempre me pareceu meio covarde, no sentido, pô, você nunca bota. Você nunca mergulha, você só tá botando o pé na água, tá ligado? Aham. E aí, essa temporada, não, ela tem muito disso, tá ligado? Tipo, pô, tem o episódio do Jack, tem o beijo, tudo mais. E aí, eu me questiono agora se isso é só uma falsa memória minha, ou se as próximas temporadas a partir daqui não tem tanto quanto essa primeira teve. E aí, talvez possa ser que, né, acontece muito, principalmente na época do tipo, pô, o criador, né, que era o showrunner no caso, botou um negócio, só que aí depois isso repercutiu mal com o público conservador, e aí nas temporadas seguintes ele teve que reduzir, tá ligado? E aí eu tô pensando, isso é só minha memória muito ruim, e realmente todas as temporadas são como essa primeira foi, ou essa realmente tem um que a mais? Cara, ela tem. Essa temporada tem um molho, sabe? Ela tem um molho. Mas. Eu diria que isso daí são questionamentos, são cenas para os próximos Blue Box Caches. Sim. Eu só queria abrir aqui. Exato, exato. Então, isso, né? Chegamos, né? Encerramos a era do Eckley, né?
acabou cedo, mas vai deixar muita saudade. A gente comenta sobre os próximos lançamentos que estão chegando por aí? Bom, a gente pode comentar. O que tá chegando por aí, Rafa? Vem aí! Semana que Vem vem, aí. semana que vem, tá pra sair, finalmente, depois de 84 anos, o nosso episódio sobre Screen of the Shalka, né? O que antecedeu ao retorno de Doctor Who de forma oficial na televisão. O que... O nono doutor que existiu antes do nono doutor. É o The Original, né? Nem isso, na verdade. Nem isso, é. Mas é interessante que a gente vai comentar no de Screen of the Shalka. Tem muitos elementos lá que lembram bastante elementos que foram introduzidos aqui na New Who, né? Tá curioso pra saber o que foi? Então, já não perca o próximo episódio. Nós vamos ter, depois de Screen of the Shalka, vamos ter nossa cidade vai começar a viajar por zonas que não estamos mais por zonas que nós não estamos acostumados, né? Por áreas novas, né? Por dimensões novas. Um universo expandido. Sim, agora livros, quadrinhos, o céu é o limite. E o inglês também é. Eu acho que o inglês muito mais. Olha, você sabe que eu estou lendo um livro Eu sei. entendendo por contexto. Sim. O inglês e a pirataria é o limite. É isso. Exatamente. Ai, ai. A América Latina falhou comigo dessa vez. Ai, ai. Pois é. Que a gente vai estar justamente focando no primeiro momento nos materiais de universo expandido que saíram do 15º Doutor. Então a gente já vai estar logo depois de Shalka. Já vamos ter nossa análise sobre Mancópolis, a primeira história de quadrinhos do 15º Doutor, que saiu no Doctor Who Magazine, chegando. Logo depois, o 15º Doutor na Titan Comics, o seu primeiro arco completo. E aí, os livros, a trilogia Ruby Red, Cage e Eden Rebellion. Finalizando o ano com a cobertura de Joy to the World, o especial de Natal do Sylvain Moffat. E é isso, pessoas. Esperem por novidades. E se você sabe, se saiu, se é de Doctor Who, vai ter aqui. E ainda tem um extra no meio desses lançamentos aí. Não posso Tu dizer é o mó que é. linguarudo, cara. Hã? Tu é mó linguarudo, cara. Não posso dizer o que é, não posso dizer quando sai, eu só digo que vem aí. Vem aí. Vem aí. Então é isso, pessoal. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Blue Sky e no Instagram, @Rafael Wayne, 2 Fs nas duas contas. E vocês também podem encontrar o Blue Box Cash no Spotify e na Amazon Music. Agora também no Castbox, @Blue Box Cash. Bom, pessoas, eu sou o Rafa França. Vocês me encontram nas minhas redes sociais como o Blue Sky e no Blue Sky como Rafa França e no Instagram como Rafards_Drowns. Nossa, eu tenho que mexer na bio do Instagram. Sim. Há muito tempo que eu tenho que fazer isso. E vocês também podem me encontrar no nosso outro podcast, o podcast irmão, né, /canal no YouTube, o Na Hora a Gente Junta, que... Nossa, eu não sei se eu vou acertar dessa vez o que vai sair dessa semana. Porque provavelmente... Porque o que aconteceu? Eu gravei pra essa semana passada, né, no dia que vocês estão ouvindo, um react do Ludo Viajante. Só que aí saiu um trailer de Star Wars, e aí eu tenho tipo um dia pra fazer react, editar e botar pra sair no domingo. Então, se eu conseguir fazer isso, nesse domingo ficou o react do Ludo Viajante. Caralho. No domingo tá saindo esse. Então, pessoas, é isso que vai sair. Tem react, tem react de trailer. Aí, eu já dei 2 exemplos. React de trailer, react de vídeos, tem jogos, em algum momento tem RPG. Enfim,
é isso. Vocês encontram no YouTube, no Spotify, redes de podcast e no Blue Sky, TikTok e Instagram como nhgj.podcast. E o NHGC de Pinguim? Sai quando? Nada ainda? Sai também. Calma aí, eu tô raciocinando aqui quando sai. Sai no próximo, porque aí tem esse e no domingo que sai esse, segunda acaba Pinguim. Então já é no próximo domingo. Eita porra, vamos lá. Ai, ai. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou!